Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verbo significa vibração inteligente, energia inteligente, emanando de Deus. A pronúncia de qualquer palavra, como flor, expressa por um ser inteligente, consiste em energia sonora ou vibração. Mas o pensamento que impregna essa vibração de um significado inteligente, de maneira parecida, o Verbo, que é o princípio e a fonte de todas as substâncias criadas, consiste em vibração cósmica impregnada de inteligência cósmica. O pensamento da matéria, a energia de que se compõe a matéria e a própria matéria, todas as coisas são apenas diferentes vibrações de pensamento do espírito. Assim como o homem, em seus sonhos, cria um mundo com relâmpagos e nuvens, pessoas nascendo ou morrendo, amando ou lutando, sentindo calor ou frio, prazer ou dor. Em um sonho, nascimentos e mortes, enfermidades e doença, sólidos, líquidos e gases são apenas diferentes vibrações de pensamento do sonhador. Esse universo é um filme vibratório onírico dos pensamentos de Deus na tela do tempo, do espaço e da consciência humana. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes da criação, há apenas o Espírito não diferenciado. Ao manifestar a criação, o Espírito se torna Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tão logo o Espírito fez expandir um pensamento vibratório cósmico pela atuação de Maia, a ilusão, a medidora mágica do cosmos, o Espírito não manifestado tornou-se Deus Pai, aquele que dá origem a toda a vibração criadora. Deus Pai, nas escrituras hindus, denomina-se Ishvara, o grande governante cósmico, ou Sati, a suprema e pura essência da consciência cósmica, a inteligência transcendente. Quer dizer, Deus Pai existe transcendentalmente, não afetado por qualquer tremor da criação vibratória. Uma consciência cósmica independente e consciente. A força vibratória que emana do Espírito, dotada do poder criador ilusório de Maia, é o Espírito Santo. A vibração cósmica, o Verbo, Om ou Amém, todas as coisas, todos os planetas criados e seres vivos presentes no Espírito Santo, ou vibração sagrada, são apenas a imaginação condensada de Deus. Nas escrituras hindus, esse Espírito Santo é denominado Om ou Mahaprakriti, a grande natureza, a mãe cósmica que dá à luz toda a criação. A estrutura da matéria, seu tecido ou substância, é também, em menor grau, conhecida pelos cientistas como vibração cósmica. Isto diz o Amém, o Verbo, Om, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O som cósmico sagrado de Om, ou Amém, é a testemunha da presença divina manifestada em toda a criação. Uma vibração cósmica ativa em todo o espaço não poderia por si só criar ou sustentar um cosmos extraordinariamente complexo. O universo não é o mero resultado de uma combinação fortuita de forças vibratórias e partículas subatômicas, como propõem cientistas materialistas.
uma excrescência aleatória de sólidos, líquidos e gases, convertendo-se em terra, oceanos, atmosfera e plantas, todos eles interrelacionados harmoniosamente para prover os seres humanos de um lar habitável. Forças cegas não podem se organizar em objetos estruturados de forma inteligente. Assim como a inteligência humana é necessária para deitar água nos pequenos compartimentos cúbicos de uma bandeja de gelo e produzir cubos de gelo, também na coalescência da vibração, em formas que se desenvolvem progressivamente por todo o universo, vemos os resultados de uma oculta inteligência imanente. A consciência transcendente de Deus Pai manifestou-se na vibração do Espírito Santo como Filho, a consciência crística, a inteligência de Deus em toda a criação vibratória. Esse puro reflexo de Deus presente no Espírito Santo indiretamente guia este último para que crie, recrie, preserve e modele a criação de acordo com o propósito divino. Assim como o marido renasce na esposa na forma do filho, também Deus Pai transcendente, manifestado no Espírito Santo, a Virgem Maria cósmica, a criação imaculada, tornou-se a única inteligência refletida de Deus, o Filho unigênito ou consciência crística. Uma analogia pode servir para ilustrar como o Espírito único e eterno se torna a Santíssima Trindade. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, similarmente reconhecidos nas escrituras hindus como Sat, Tat e Om. Imagine o Sol existindo sozinho, nada tendo ao seu redor. Uma massa brilhante de luz com indescritível poder e calor, com seus raios se difundindo pelo espaço ilimitado. Coloque uma bola de cristal azul dentro dessa radiação. O Sol agora existe em relação à bola de cristal azul. A luz do Sol fica dividida entre a luz branca, inativa e transcendente, que está além e em torno da bola de cristal, e a luz essencialmente inalterada, que surge como luz azul, devido ao seu reflexo na bola de cristal azul. Essa divisão da luz solar, única em luz branca e azul, se deve ao efeito divisor de um terceiro objeto, a bola de cristal azul. Assim como o Sol é um puro e solitário esplendor, por si só, difundido esfericamente seus raios no espaço, também o Espírito, sem qualquer criação vibratória, é o absoluto, não manifestado. Mas, ao introduzirmos a bola de cristal azul, de um universo manifestado, o Espírito se diferencia em substância vibratória de todas as manifestações oriundas de Om, ou Espírito Santo, pura inteligência refletida de Deus como consciência crística, onipresente em todo objeto e fragmento de espaço no domínio da vibração, e essência suprema de todas as coisas, consciência cósmica, o transcendente Deus Pai de toda a criação. A maioria das analogias utilizadas para definir absolutos são, na melhor das hipóteses, aproximações imperfeitas, já que, por sua natureza material limitada, não podem representar as sutilezas das verdades espirituais. Na ilustração do Sol e da bola de cristal, o Sol não cria a bola de cristal, enquanto o Espírito, como Deus Pai, faz surgir o Espírito Santo com seu poder vibratório criador para manifestar as imaginações universais de Deus. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição.
Desse modo, metaforicamente, tão logo o espírito cósmico solteiro move-se para criar o universo, ele se torna o esposo, Deus Pai desposando a Virgem Maria cósmica ou vibração cósmica, dando à luz o seu reflexo, o Filho unigênito. A consciência crística presente em todas as partículas da criação é o único reflexo puro e indiferenciado do absoluto, Deus Pai. Portanto, essa inteligência crística, o Filho unigênito, mantém uma imanente transcendência influenciadora. A consciência crística não é o elemento ativo na criação. A inteligência consciente, diferenciada e ativa, que manifesta todas as partículas da criação vibratória, é o Espírito Santo, que está impregnado do Filho unigênito. A consciência crística, passivamente ativa ou filho, é a presença consciente do plano inteligente de Deus na criação e a testemunha eterna da atuação do Espírito Santo, que é chamado Santo, porque age segundo a vontade de Deus manifestada na consciência crística imanente. O Espírito, como o Espírito Santo inteligente, a vibração criadora de Om, transforma-se em matéria, modificando a frequência da vibração cósmica criadora. A inteligência cósmica se transforma em movimento cósmico inteligente, ou vibração de consciência, a qual se converte em energia cósmica. A energia cósmica inteligente se transforma em elétrons e átomos. Elétrons e átomos se transmutam em moléculas de gás, tais como as nebulosas cósmicas. As nebulosas, massas de matéria gasosa difusa, se transformam em água e matéria sólida. Como vibração cósmica, todas as coisas são uma só. Mas quando a vibração cósmica se condensa em matéria, ela se torna múltipla, incluindo o corpo do homem, que é uma parte dessa matéria dividida e diversificada. Essa metamorfose do Espírito, por meio da vibração criadora do Espírito Santo, acontecendo dentro de uma esfera relativamente minúscula do infinito, produz uma criação tríplice. Um mundo ideativo ou causal de vibrações mais sutis da consciência, pensamentos ou ideias de Deus que são a causa de todas as formas e força, um mundo astral de luz e força vital, energia vibratória, a primeira condensação que encobre os conceitos ideativos originais, e o mundo material da vibração atômica densa da matéria. Esses mundos estão sobrepostos, o mais denso subordinado ao mais sutil e todos os três dependentes, em última instância, do suporte único da vontade e da consciência de Deus. Assim como acontece no macrocosmo do universo, também há três corpos independentes no microcosmo do homem. A alma humana veste essas três coberturas que servem como instrumentos, através dos quais o espírito encarnado pode perceber e compreender a criação de Deus e interagir com ela. A primeira cobertura da alma, muito tênue, que a individualiza em relação ao espírito, é de pura consciência. Ela é constituída dos pensamentos ou ideias de Deus que são a causa dos outros dois invólucros. É, portanto, chamada de corpo causal. Essas ideias causais emitem uma força magnética de luz e energia inteligente, a qual denomino vitátrons, que compõe o corpo astral do homem. O corpo astral de vitátrons é em si mesmo a energia vital que ativa todos os sentidos e funções do corpo físico. O corpo físico é meramente uma materialização densa das ideias causais ativadas pela vida e pela energia do corpo astral e dotado da consciência, autopercepção e inteligência do corpo causal.
Todas essas manifestações vibratórias do macrocosmo e microcosmo derivam da vibração do Espírito Santo e da consciência transcendente de Deus. João assim resume: nele, o Verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Os autores bíblicos, não versados nas terminologias que expressam o conhecimento de nossa era moderna, utilizaram muito apropriadamente os termos Espírito Santo e Verbo para designar o caráter da vibração cósmica inteligente. Verbo implica um som vibratório dotado do poder de materialização. Espírito implica uma força consciente, invisível e inteligente. Santo qualifica essa vibração porque é a manifestação do Espírito e porque tenta criar o universo de acordo com o modelo perfeito de Deus. A designação desse Espírito Santo como Om nas escrituras hindus denota seu papel no plano criador de Deus. A representa a cara ou vibração criadora. U simboliza o cara, vibração preservadora. E M refere-se a Makara, o poder vibratório de dissolução. Uma tempestade bramindo ao longo do mar cria ondas grandes e pequenas. Preserva-as por algum tempo e então, ao aplacar-se, dissolve-as. Assim, Om ou Aum ou o Espírito Santo cria todas as coisas, preserva-as em miríades de formas e, por fim, dissolve-as no seio oceânico de Deus para que sejam outra vez recriadas. Um processo constante de renovação da vida e das formas no contínuo sonho cósmico de Deus. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Assim, o Verbo ou a vibração cósmica é a origem de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo existiu desde os primórdios da criação. Foi a primeira manifestação de Deus ao original universo. O Verbo estava com Deus. Impregnado da inteligência refletida de Deus, a consciência crística. E o Verbo era Deus, vibrações de seu próprio e único ser. As declarações de São João fazem eco a uma verdade eterna que ressoa em várias passagens dos antigos Vedas, que o Verbo cósmico, vibratório, Vak, estava com Deus, o Pai Criador, Prajapati, no princípio da criação, quando nada mais existia. E que, por intermédio de Vak, foram feitas todas as coisas, e que Vak é o próprio Brahman, Deus. No Bhagavad Gita, o Senhor afirma: entre as palavras, sou a sílaba Aum. Em todas as manifestações, sou o começo, o meio e o fim. Eu, o imutável e sempre eterno, sustento e permeio todo o cosmos com apenas um fragmento de meu ser. Com o entendimento dessa verdade, entendemos também a ciência fundamental do universo e contamos com uma base adequada para apreciar esses versos de São João no contexto de sua referência à vida de Jesus Cristo. Em uma linguagem própria das Escrituras e peculiar aos sábios da Índia, São João, nos vários versículos de abertura de seu Evangelho, afirma, numa referência de duplo sentido à encarnação de Jesus, a divindade do estado crístico de Jesus como análoga à manifestação crística universal de Deus, que emerge como inteligência e vibração criadora no surgimento da criação. Os devotos na Índia
não estabelecem nenhuma diferença entre a divindade de Deus no microcosmos da consciência encarnada de um avatar, como no Senhor Krishna, por exemplo, e a divindade de Deus no macrocosmo da expressão universal. Similarmente, São João fala de modo alegórico do Cristo em Jesus como sendo um e o mesmo Cristo que se manifesta no infinito, a presença de Deus na criação, sendo esse último o objeto primário de sua apresentação nestes versículos. A Santíssima Trindade do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, relacionada ao conceito usual da encarnação de Jesus, fica totalmente inexplicável sem a diferenciação entre Jesus, o corpo, e Jesus, o veículo em que se manifestou o Filho unigênito, a consciência crística. O próprio Jesus faz tal distinção quando se refere ao seu corpo como o Filho do homem, e a sua alma, que não estava circunscrita pelo corpo, mas unificada à consciência crística, unigênita, presente em todas as partículas vibratórias, como o Filho do Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para redimi-lo. Quer dizer, Deus Pai permaneceu incógnito para além do domínio vibratório que emanou de seu ser. Em seguida, porém, se ocultou como a inteligência crística em toda a matéria e em todos os seres vivos, a fim de persuadir todas as coisas, por meio de belos chamados evolutivos, a retornar ao lar dele, de bem-aventurança eterna. Sem esta presença de Deus permeando toda a criação, o homem se sentiria, na verdade, destituído do socorro divino, que de forma tão doce e por vezes quase imperceptível, vem em sua ajuda quando ele se ajoelha em súplica. Seu Criador e benfeitor supremo nunca está a mais do que um pensamento devocional de distância. São João afirmou: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O plural em filhos de Deus demonstra distintamente, a partir dos ensinamentos recebidos de Jesus, que o Filho unigênito não era o corpo de Jesus, mas sim seu estado de consciência crística, e que todos aqueles que pudessem purificar sua consciência e receber ou refletir sem impedimentos o poder divino seriam capazes de se tornar filhos de Deus. Poderiam se unificar com o reflexo unigênito de Deus em toda a matéria, assim como Jesus, e por intermédio do Filho, a consciência crística ascender ao Pai, a consciência cósmica suprema. Antes do advento de Jesus, o sábio Vyasa, autor do Bhagavad Gita, foi um filho de Deus, uno com o reflexo unigênito de Deus. Kutacha Chaitanya, ou consciência crística. Do mesmo modo, Swami Sankara, o fundador da ordem dos Swamis, cerca de 700 d.C., Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya e meu guru Swami Shiru Yukteswar e outros que tinham consciência crística tornaram-se também filhos de Deus. O Espírito não poderia ser parcial, criando Jesus como um Cristo e todos os outros como seres mortais, espiritualmente incapazes. Jesuses divinamente importados poderiam ser criados aos milhares por Deus, e sendo predestinados, eles naturalmente se comportariam na terra como Cristos, marionetes espirituais de Deus. Tais Cristos dificilmente seriam um ideal para mortais, lutando com todas as suas fragilidades. Mas quando há alguém que se tornou um Cristo, por esforço próprio para derrotar as tentações e pelo uso adequado do livre-arbítrio, conferido por Deus,
e do poder de comunhão divina através da adoração profunda, ou de uma técnica científica de meditação. Tal exemplo desperta a esperança de salvação nos frágeis corações humanos, temerosos e atormentados pela matéria. A inestimável contribuição da Índia ao mundo, descoberta na antiguidade por seus rishis, é a ciência da religião, a yoga, a união divina, por meio da qual Deus pode ser conhecido não como um conceito teológico, mas como uma autêntica experiência pessoal de todos os conhecimentos científicos. O de maior valor para o homem é a ciência yoga da realização divina, pois atinge a causa raiz de todos os males humanos, a ignorância, o envolvimento pela névoa da ilusão. Quando alguém se torna firmemente estabelecido na realização divina, a ilusão é transcendida e a submissa consciência mortal se eleva à condição crística. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O significado de trevas é ilusão ou ignorância. Nas escrituras sânscritas, os conceitos dos versículos esotéricos de São João são explicados meticulosamente. Quando interpretados com o esclarecimento que nos trazem os mestres da Índia, descobre-se que essas verdades são universais e científicas. As leis espirituais que definem as operações do universo e o lugar que nele ocupa o homem são a mais elevada ciência, oferecendo um fundamento a todas as descobertas científicas. Porém, uma vez que os cientistas tendem a valorizar mais os efeitos do que as causas derradeiras, os pronunciamentos espirituais dos sábios são em grande parte descartados como superstição. Entretanto, através de passos graduais de entendimento mais amplo, a ciência espiritual e a ciência material descobrirão que estão alicerçadas em solo comum. Há duas manifestações das trevas da ilusão. Uma é Maya, a ilusão cósmica, aquela que mensura o infinito. A outra é a Vidya, que significa ignorância ou engano individual. Se alguém vê um elefante se movendo no ar, pode-se dizer que ele está vendo um engano ou uma alucinação. Mas para ele, a percepção é real. Maya é a hipnose coletiva de Deus, por meio da qual ele faz com que todo ser humano acredite na mesma realidade ilusória da criação, conforme percebida pelos sentidos. A Vidya confere individualmente de forma, experiência e expressão. Ela dá apoio ao ego ou consciência do eu. A luz que resplandece nas trevas da criação ilusória é a luz de Deus. Deus é luz. Na primeira epístola de São João lemos: "E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma." Na vibração cósmica, criadora, inteligente, que emanou da consciência cósmica de Deus, estavam suas duas primeiras expressões na criação manifestada: som, o sagrado Om ou Amém, e luz. No princípio, e disse Deus, haja luz. As unidades da luz divina, mais sutis do que os elétrons e outras partículas subatômicas, são os tijolos de que a matéria é composta. Todas as coisas vistas na tela do universo são correntes diferenciadas da luz cósmica e das sombras ou trevas da ilusão. A luz de Deus brilha nas trevas da ilusão cósmica, mas o homem, o observador,
sofre de dois tipos de cegueira combinadas: a limitação de seus sentidos, ou ignorância ilusória individual, e a ilusão cósmica. Por causa da limitação de seus sentidos, o homem nem mesmo percebe toda a extensão das manifestações materiais. Se o poder da visão fosse aumentado, poderíamos ver todos os tipos de luzes: átomos, elétrons, fótons, auras vibratórias, dançando ao nosso redor. Se o poder da audição fosse suficientemente ampliado, o homem poderia ouvir o zumbido dos átomos, os planetas em seu curso, em torno do Sol, a explosão das estrelas, provocando uma estrondosa reverberação por todo o universo. Seria possível sentir o universo inteiro pulsando com a vida. Todavia, nenhuma das vibrações mais elevadas e sutis pode ser sentida, exceto em grau limitado, com a ajuda de delicados instrumentos suprassensíveis. Trevas denota essa limitação porque produz o engano do confinamento da consciência. Mesmo a luz do sol é considerada trevas, pois ela é parte desse mundo físico de dualidade. Seu caráter denso também esconde a luz maior de Deus. Apenas em estados estáticos, espiritualmente transcendentes, não há dualidades de dia e noite, luz e trevas, mas apenas a luz de Deus. Logo atrás das trevas dos olhos fechados em meditação, brilha essa radiância de Deus. O homem se torna cego pelas relatividades da vida. Sem a ajuda da luz física, ele vê as trevas. Mas, para além dessas trevas, existe uma outra luz que permeia o mundo. Oculta atrás do éter, do espaço, está a extraordinária luz do mundo astral, provendo a vida e a energia que sustentam o universo inteiro. Os raios aurorreais dos vitátrons astrais são um ectoplasma espiritual circundando o cosmos inteiro. Com a luz astral, Deus está criando planetas e universos. Eu estou nessa luz o tempo todo. Percebo todas as coisas cintilando com essa essência celestial. Toda manifestação física emana dessa luz astral e essa luz emana da manifestação criadora de Deus como luz. Se visse Deus nesse instante, você o contemplaria como uma grande massa de luz brilhando sobre todo o universo. Quando fecha os olhos em êxtase, tudo se dissolve nessa grande luz. Não é imaginação. Pelo contrário, é a percepção da realidade única existente. Tudo o que percebemos nesse estado virá a acontecer. Essa é a prova da realidade daquela luz onipresente de tudo o que está por se manifestar. O homem está tão embriagado com a ilusão que ela oblitera sua correta percepção, de modo que as trevas de sua ignorância não podem apreender a luz de Deus vibrando em toda a parte. A ilusão cósmica, Maya, e o engano individual ou ignorância, avidya, operam juntos para assim obscurecer e confundir a percepção intuitiva da onipresença de Deus, que é inerente à alma. Na meditação, essas trevas da dependência sensorial desaparecem e prevalece a intuição, revelando-se como luz na vastidão de todo um universo que é feito de luz. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem
que vem ao mundo. No quarto versículo foi dito e explicado: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Esse nono versículo reafirma o mesmo conteúdo. Na literatura pragmática ou de mero entretenimento, a redundância é considerada maçante e mesmo irritante, prejudicando o fluxo do pensamento. Todavia, a repetição da verdade, evidenciada nas Escrituras, é boa e mesmo necessária para a percepção moral e assimilação espiritual, revelando claramente o seu sentido. A verdade é uma entidade viva. Quando nos familiarizarmos com seus princípios por meio do contato frequente, ela se torna uma companhia leal e encorajadora. A luz da energia cósmica fluindo da consciência cósmica de Deus é a vida que anima todos os seres e ilumina suas consciências, assim como um dínamo que envia eletricidade para as lâmpadas de uma cidade. É a onipresença dessa luz de Deus que sustenta a grande ilusão de uma infinidade de formas e suas extraordinárias representações de individualidade. Essa luz é a luz verdadeira, porque é infinita e eterna, enquanto o homem apenas lhe toma emprestada sua existência mortal temporária, vida após vida. A yoga ensina como nos reunimos aos imortais, entrando em contato com essa luz e experimentando a unidade da consciência humana com a luz verdadeira que alumia a todo o homem. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A palavra ele, embora ambígua à primeira vista, se refere em continuidade com os versículos precedentes. A luz ou manifestação criadora onipresente de Deus no mundo. Mundo significa não apenas essa pequena terra, mas o cosmos inteiro. Essa é uma tradução na Bíblia que devia ser modificada, como também muitas outras palavras que foram mal interpretadas. O mundo foi feito por ele. Significa que o cosmos inteiro se desenvolveu a partir dessa luz cósmica. Não apenas esse pequeno planeta que não passa de um grão de areia nas praias do tempo. E o mundo não o conheceu. Essa luz verdadeira se manteve oculta pela ilusão imperceptível para os seres sencientes. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele estava imanente em toda parte na criação. Todas as coisas, o que era seu, foram feitas ou materializadas a partir da luz cósmica fluindo da consciência cósmica de Deus, seu próprio si mesmo. Deus se objetivou como matéria, vida e mente. Portanto, seu espírito está refletido no que era seu, uma vez que matéria, vida e mente são manifestações diretas do espírito. Assim como a alma humana se manifestou no corpo e mente imbuídos de vida. Embora esses instrumentos físicos pertençam à alma e sejam, na verdade, manifestações da alma, as limitações impostas ao corpo e mente pela ilusão impedem o homem de conhecer sua alma sempre perfeita e bem-aventurada, seu verdadeiro eu. Em vez disso, o homem se identifica com uma forma, um nome e características específicas, sujeita às preocupações, problemas e outras atribulações da ilusão. Portanto, disse nesse versículo que o Espírito de Deus veio para o que era seu, isto é, se tornou manifestado em matéria e vida e seus processos conscientes nos seres humanos. E os seus não o receberam. Isso é, por intervenção da ilusão cósmica, matéria, vida e mente não refletem nem expressam
plena e verdadeiramente a imanência divina. Mas a todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, mesmo aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do seu sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A luz de Deus brilha igualmente em todos, mas por causa da ignorância ilusória, nem todos a recebem ou refletem igualmente. A luz solar incide da mesma forma sobre um pedaço de carvão e um diamante, mas somente o diamante recebe e reflete com magnífico esplendor. O carbono presente no carvão tem o potencial de se tornar um diamante. É necessário apenas convertê-lo sob elevada pressão. Assim que se afirma que todos podem se tornar iguais a Cristo. Aqueles que clarifiquem sua consciência por meio de uma vida moral e espiritual, especialmente pelo processo purificador da meditação, em que a mortalidade rudimentar é sublimada na perfeição da imortalidade da alma. Ser filho de Deus não é algo que se tenha de adquirir. É preciso apenas receber a luz divina e perceber que Deus já nos conferiu, desde o princípio, essa condição abençoada. Mesmo aos que creem no seu nome, quando mesmo o nome de Deus desperta nossa devoção e ancora nossos pensamentos nele, então o nome dele se torna uma porta para a salvação. Quando a simples menção de seu nome conflagra a alma, tornando-a repleta de amor por Deus, então é o devoto impulsionado para sua libertação. O significado mais profundo de nome refere-se à vibração cósmica. O verbo, Om, Amém, Deus como Espírito, não possui um nome limitante. Não importa se alguém se refira ao absoluto como Deus, Javé, Brahman ou Alá, isso não o expressa. Deus, Criador e Pai de todos, vibra através da natureza como a vida eterna. E essa vida tem o som do grande Amém ou Om. Esse nome define Deus de maneira mais correta. Aos que creem no meu nome, significa aqueles que comungam com esse som de Om, a voz de Deus na vibração do Espírito Santo. Quando alguém escuta esse nome de Deus, essa vibração cósmica, está a caminho de tornar-se um filho de Deus, pois nesse som, a sua consciência entra em contato com a consciência crística imanente, que o levará a Deus como consciência cósmica. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. O sábio Patanjali, maior expositor da yoga na Índia, descreve Deus, o Criador, como Ishvara, o Senhor ou governador cósmico. Seu símbolo é Pranava, o verbo ou som sagrado Om. Por meio da recitação repetida e devocional de Om, e pela meditação em seu significado, desaparecem os obstáculos e a consciência se interioriza, afastando-se da identificação sensorial externa. A condição usual dos seres humanos é ter sua consciência restrita ao corpo. O corpo humano, sendo uma expressão vibratória delimitada, existindo na vibração cósmica, mas dela dissociado, similarmente restringe a consciência. A yoga ensina que o aspirante espiritual precisa voltar a percorrer os vários estados das vibrações superiores para elevar a consciência, trazendo-a das vibrações confinadas da respiração, coração e circulação até os sons de vibrações mais sutis
que emanam dos átomos corporais e da força vital. Por uma técnica especial de meditação em Om, conhecida pelos estudantes das lições da Self-Realization Fellowship, o devoto percebe sua consciência como limitada pelas constrições da carne, conforme é evidenciado pelos sons da respiração, coração e circulação. A seguir, com o aprofundamento de sua meditação, ele pode ouvir a voz do grande Om, ou Amém, o som cósmico emanando de todos os átomos e centelhas de energia cósmica. Ouvindo esse som onipresente e imergindo em sua corrente sagrada, a consciência da alma aprisionada pelo corpo começa gradualmente a se expandir desde os limites do corpo para a onipresença. As dificuldades mentais renunciam às suas limitações e, com a faculdade intuitiva onisciente da alma, sintonizam-se com a mente cósmica, a inteligência imanente na vibração cósmica que tudo permeia. Após ouvir o som cósmico do Espírito Santo e sentir unidade com esse som, que emana de toda parte e de cada partícula das esferas divinas, de existência material, celestial e ideativa, a consciência do devoto em meditação vibrará em toda a criação como seu próprio corpo cósmico. Quando sua consciência expandida se torna estável em toda a criação vibratória, ele conhece a presença da consciência crística imanente. Então, o devoto se torna crístico. Sua consciência experimenta, nos veículos de seu eu expandido, a segunda vinda de Cristo. A presença dentro dele da consciência crística, do mesmo modo como o próprio Jesus sentia o Cristo universal, expressando-se em seu corpo, e ensinava seus discípulos a também o sentirem. Quando o devoto sente que sua consciência se unificou ao Cristo universal, ele percebe que a consciência crística é o reflexo, em sua alma e em toda a criação, da consciência cósmica de Deus Pai. A consciência cósmica, Deus Pai, existindo transcendentalmente para além de toda a criação vibratória, o Espírito Santo, e a consciência crística, inteligência universal, Kutashta Caitanya, presente em toda manifestação vibratória, são percebidas como sendo uma e a mesma coisa. O devoto se regozija na derradeira alegria, tal como Jesus proclamou: eu e meu Pai somos um, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Filho do Homem é o corpo físico, que provém de outro corpo humano como resultado da vontade humana e da união sexual nascido do protoplasma e da consanguinidade familiar ou racial. Mas Filho de Deus significa a alma, a consciência divina inerente ao homem, nascida não da vontade humana ou da carne ou do sexo, ou dos laços sanguíneos ou da linhagem ancestral, mas de Deus. Assim, na verdade, todos os seres humanos são filhos de Deus, nascidos de Deus e feitos à sua imagem. Aqueles que, em essência, são filhos de Deus, reflexos puros do Pai, são maculados pela ilusão. Tornam-se filhos do homem pela identificação com o corpo e pelo esquecimento de sua origem no espírito. O homem, iludido, não passa de um mendigo nas ruas do tempo. Mas assim como Jesus recebeu e refletiu a divina filiação da consciência crística, por meio de sua consciência purificada, todo ser humano, por meio da meditação yoga, também pode purificar sua mente e se tornar uma mentalidade diamantina, capaz de receber e refletir a luz de Deus. Receber Cristo não se dá por simples
afiliação a uma igreja, nem por rituais externos de reconhecimento de Jesus como Salvador, sem contudo o conhecer de fato, por meio do contato com Ele na meditação. Conhecer Cristo significa fechar os olhos, expandir a consciência e aprofundar a concentração de tal modo que, através da luz interior da intuição da alma, se possa participar da mesma consciência que Jesus tinha. São João e outros discípulos adiantados de Jesus, que verdadeiramente o receberam, sentiram-no como a consciência crística presente em cada partícula do espaço. Um verdadeiro cristão, alguém unificado a Cristo, é aquele que liberta sua alma da consciência do corpo material e a une com a inteligência crística, que permeia toda a criação.